Diz assim a Bíblia Sagrada para nós: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Somente até aqui, vamos nos sentar. Muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Eu sei que ficou um pouco estranho aos ouvidos de alguns, porque a minha versão bíblica ela é atualizada, né? Ela é contemporânea, e a gente está acostumado a ouvir o convencional. Então vamos satisfazer o desejo do coração de todos. Vem comigo recitando junto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém. Chega só até aqui, porque nós lemos só até o 5, né? Se deixar, a gente vai até o final. Então, para quem ficou um pouco perdido, essa é a versão mais tradicional do Salmo 23. Mas independente se a versão é esta tradicional, é uma versão atualizada, contemporânea, importa sim que a palavra de Deus fale aos nossos corações. E eu confesso que quando foi me dado o tema, eu parei para pensar, porque não parece algo tão fácil. Afinal de contas, quando a gente vai pregar Jesus, e temos aí a liberdade de escolha dos temas, fica algo mais fluido, mais fácil de ser encontrado, né? Agora, quando vem um tema para falar de águas, e águas que transbordam, falei: Jesus, o que eu vou falar? E o que eu vou falar para o meu povo? Porque às vezes você chega numa igreja diferente, uma igreja com pessoas que não te conhecem, e você não as conhece, e você pode simplesmente reproduzir falas ou questões que você já apresentou anteriormente, e todos vão ficar satisfeitos. Mas no primeiro dia da campanha, da Semana das Águas, primeira campanha de 2021, pregando para o meu povo: Senhor, o que eu vou dizer? E eu vou falar para vocês o que o Espírito Santo me inspirou a dizer. Hoje eu vou pregar sobre limites. E quando a gente fala de limites, eu quero me reportar à ideia de águas, porque o tema de toda a semana é Semana das Águas. E quando pensamos em águas, águas com limites, eu imaginei a questão de um rio. Os rios que têm a sua correnteza, que tem o seu desenho contornando aí as pradarias, contornando os planaltos e planícies de todo o planeta. Estes rios, eles têm os seus limites. E o limite nada mais é do que uma fronteira e uma extensão até onde algo vai alcançar. O que delimita, por exemplo, o rio? Quais são os limites de um rio? Ele tem limites naturais e ele tem limites artificiais. Quais são os limites naturais do rio? Os limites naturais do rio, por exemplo, são as suas margens. Por onde ele passa, as águas vão até as suas margens. Ali está o seu limite. Ou então, no seu destino, qual é o limite do rio? Todo rio, você já ouviu falar desde criancinha, que todo rio ele caminha para o mar. Então, o limite do rio é o mar.
Dali ele não vai passar. E esses são limites naturais. Não são limites que foram organizados, que foram construídos. Naturalmente, os limites do rio são estabelecidos assim. Mas também os rios têm os seus limites artificiais, que foram, por exemplo, feitos pelos homens. A saber, as represas. As grandes represas são limites para os rios, construídas pelo ser humano. E quando a correnteza do rio, as águas do rio, elas vêm com grande força e velocidade, chegando nas represas, elas param. São limites artificiais, mas são limites do rio feitos pelo ser humano. O que mais? Os desvios que foram construídos pelo homem. Muitas vezes o rio ele tinha um percurso, ele tinha uma trajetória, e para poder construir uma edificação, para poder fazer algo no seu interesse humano, os seres humanos desviaram o curso daquele rio. O rio passa a se mover, passa as suas águas a correrem em um outro leito que foi construído pelo ser humano. Não é um limite natural, mas é um limite artificial. E além disso, muitos são encanados, são canalizados, rios que são canalizados. Aqui pertinho de nós, por exemplo, nós temos na Avenida Anhanha Melo, para quem não sabe, temos um riozinho que passa por ali. Quem se lembra do rio da Anhanha Melo? Quem se lembra desse riozinho? Muita gente lembra, muita gente é daquele tempo. Mas o ser humano chegou lá, colocou os seus canos, canalizou o rio, construiu uma avenida por cima, construiu um monotrilho por cima, e quem não sabe nem imagina que por lá passava um rio. Então perceba que o rio, ele tem limites. E esses limites podem ser limites naturais ou limites artificiais, que foram feitos pelo ser humano. Pensando dessa forma, eu pensei em fazer uma analogia. Eu pensei em fazer uma comparação entre o rio e o ser humano. Porque se o rio tem limites, o ser humano também tem os seus limites. E assim como o rio tem limites naturais e limites artificiais, o ser humano também. Ele tem limites que são naturais e tem limites que são artificiais, que são impostos a ele por diversas circunstâncias. Exemplo de limites naturais do ser humano. Eu vou dar um exemplo muito comum. Timidez. Você conhece alguém que diz assim: eu sou tímido. Ai, pastor, não me chama lá na frente para falar no microfone, porque eu sou tímido. Ai, eu não vou falar com aquela moça bonita, porque eu sou tímido. E muitas pessoas têm esta limitação. Por isso que se chama limitação, vem de limite. Ou seja, é um momento, é um local até onde a pessoa consegue ir, e dali para frente ela não vai mais. Ela tem a sua limitação, tem o seu limite da timidez. Ou então o limite do medo. Há pessoas que têm medo. E não é uma condição que simplesmente está vinculada à violência, ao perigo, à insegurança. Não, um medo natural. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de dormir no escuro. Você conhece alguém que para dormir tem que deixar pelo menos uma lâmpada acesa em casa? Tem. E por quê? Porque a pessoa, sei lá, ela não se sente segura. Ela tem essa limitação. Ela tem esse limite que ela própria, que gerou-se dentro dela. Não é que alguém o colocou. Ou então, limites físicos que nós temos. Eu, por exemplo, posso tentar correr. E que fique bem clara a frase, eu vou enfatizar em caixa alta e negrito: eu posso tentar correr. Mas eu sei que se eu for correr, eu vou ter um limite de velocidade do qual não vou conseguir passar. Eu vou ter um limite de resistência física do qual não vou conseguir ultrapassar. Eu vou ter limites que vão me impedir de fazer coisas que estão além do meu alcance. Nós, por exemplo, temos um limite, nós não voamos. Seria tão bom sair voando, mas ninguém consegue voar. Nós temos um limite de respiração. Quem consegue prender a respiração embaixo d'água aqui? Muita gente faz isso, mas muitas pessoas conseguem 10 segundos.
outros 20. Se alguém consegue 1 minuto, irmã, o que a gente fala? Nossa, que incrível, 1 minuto. Mas eu não conheço ninguém, Zé Hermes, que consiga ficar 3 horas sem respirar. Porque existem limites naturais. E além dos limites naturais, nós seres humanos também temos os nossos limites artificiais. Limites que são colocados não pela nossa natureza humana, mas pelas condições que nos cercam. Por exemplo, os limites que nos impõem os nossos problemas. Perceba que quando a gente tem um problema, isso para nós é um limite. Eu não posso viver tranquilamente em casa. Por quê? Porque eu tenho um problema no meu casamento. Eu não posso me descuidar dos meus filhos. Por quê? Porque os meus filhos, eu tenho um problema com eles, que eles estão para caminhos que não são bons, caminhos que não são saudáveis. Eu não posso pagar todas as minhas contas ou adquirir coisas que eu sonho, porque eu tenho um problema financeiro. E esse problema financeiro me limita. Percebe? Os problemas muitas vezes são nossos limites. Além dos problemas, as enfermidades, as doenças. Eu não posso andar muito rápido ou correr, porque eu sou asmático. E quando ataca a minha asma, eu fico sem respirar. Eu não posso comer tal alimento, porque eu sou alérgico. E se eu comer esse alimento, a alergia vai se desencadear. Eu não posso ler direito porque eu tenho miopia, ou astigmatismo, ou mais de 45 anos que a gente não consegue mais enxergar as coisas. É o que me falaram, porque eu estou enxergando tudo ainda muito bem. Então perceba que as enfermidades também nos limitam. São limites que são colocados para que a gente não ultrapasse. E o último exemplo que eu quero dar: a oposição ou a ação maligna. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele nos impõe limites pela sua ação. Ele coloca obstáculos, ele fecha portas, ele muda situações para algo pior, ele trama e consegue armar uma situação de prejuízo para a tua vida, e tudo isso se torna um limite. Então, assim como os rios, assim como as águas dos rios, elas enfrentam e têm os seus limites, nós, seres humanos, também temos os nossos limites. Quer sejam naturais, quer sejam artificiais. Quem entendeu até aqui, diga amém. E aí você está falando, mas pastor, por que você leu o Salmo 23 e está falando tanto de limite? É porque agora eu quero entrar no tema que me foi apresentado. Porque foi dito a mim, pastor, você vai pregar sobre águas que transbordam. E para eu falar de águas que transbordam, eu tenho que entender o que é transbordar. E olhando para a palavra, é muito interessante quando a gente percebe que nela própria está o seu significado. Trans, o prefixo trans significa atravessar, ultrapassar. Por exemplo, existe uma rodovia no Amazonas que atravessa a floresta, que atravessa a Amazônia. Como que é o nome dela? Transamazônica. Ela atravessa a Amazônia. E sempre que você falar no prefixo trans, um navio transatlântico, o que ele faz? Ele atravessa o Atlântico. E aí, quando eu vou para a palavra transbordar, o que ela significa? Se trans é atravessar e bordar vem de borda, não de bordar o crochê, mas vem de borda, vem de limite. Transbordar é atravessar as bordas. Transbordar é ultrapassar os limites. Isso é transbordar. A caixa d'água, se ela está bem regulada com a boia na sua posição, a água não vai ultrapassar os limites do recipiente, não vai ultrapassar os limites da caixa. Vai ficar paradinha ali. Mas se não tiver um bom controle, o que vai acontecer? Vai transbordar, a água vai jorrar para fora, vai atravessar as bordas. E o salmista, quando ele faz este salmo de adoração ao Senhor, que podemos chamar de uma oração, ou podemos chamar de um louvor que ele apresenta a Deus,
ele faz o seguinte pedido ao Senhor, no versículo de número 7 que nós lemos. Aliás, 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ou na versão mais conhecida, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ou seja, o meu cálice, aquilo que há dentro dele, aquilo que será derramado dentro dele, não ficará contido nos seus limites. Quando receber algo do Senhor, aquilo que vier vai ultrapassar as bordas, vai passar para fora de todos os seus, as suas beiradas, vai ultrapassar os limites. E aí quando eu li isso, eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Quando eu olho para esse salmo tão conhecido, quando eu olho para o salmista, que escreve coisas tão lindas, e ele vem falando para nós, que quando ele precisa, o que ele pede a Deus, é que o seu cálice, é que os seus limites sejam ultrapassados. Ou seja, olhando para os limites do ser humano, nós temos limites que são naturais, comportamentais, limites emocionais, limites da nossa psique, e que muitas vezes precisam ser ultrapassados. Ou então limites da nossa vida que são artificiais, que foram gerados pelas condições que nós vivemos, gerados pela enfermidade, gerados pela sociedade, gerados por Satanás, e esses limites nos prendem. Ah, pastor, eu queria ser feliz, mas eu sou doente. Pastor, eu queria sentir a abundância do Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Pastor, eu queria ser muito alegre, mas meu casamento não funcionou. Pastor, eu queria ser uma pessoa radiante, mas eu não consigo fazer o que eu queria fazer para Deus. Eu me sinto amarrado. Eu estou dentro de uma caixa. Eu estou fechado nos meus limites. Mas hoje, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, me inspira a falar a você, é que todos esses limites que te prendem, que te colocam um termo, quer sejam artificiais, quer sejam espirituais, eles poderão e serão ultrapassados pelo transbordar das águas do Senhor na nossa vida. Você está entendendo onde a gente está chegando agora? Quem está entendendo o sermão, diga amém. Por isso que eu falei tanto dos limites, porque transbordar é isso, é ir para fora das bordas, é atravessar as bordas, é ir para fora dos limites. Então, você que deseja ser uma pessoa tão desenvolvida como você não tem sido, uma pessoa feliz como você não tem sido, uma pessoa liberta como você não tem sido, uma pessoa fora dos controles como você não tem sido, positivamente falando, eu quero dizer para você, o Senhor quer fazer transbordar o nosso cálice pelo seu poder. Eu também quero, pastor. Você pode dizer isso? Diga assim, eu também quero. Ah, mas está fraco, não parece que você está querendo não. Porque quando a gente quer, a gente pede de verdade. Diga, eu também quero. Eu também quero transbordar. Só que tem uma condição. E aqui eu quero trazer o complemento desse sermão, que me encantou de uma forma imensa, ao saber que existe uma condição para o cálice transbordar, existe uma condição para ultrapassar os limites. Entenda isso, quando você ouvir o meu cálice transborda, entenda, ultrapassar os meus limites. Qual é a condição para isso acontecer? O próprio texto já diz. Vamos de novo de memória, quem é bom aí? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges e o meu cálice. Vamos inverter agora? O meu cálice transborda se o Senhor fizer o quê? Ungir a minha cabeça com óleo. Então, amados, o ser humano, ele é ansioso, ele é desejoso de vencer os seus limites, de superar os obstáculos, de vencer os seus problemas, de vencer as suas próprias limitações humanas. Mas existe uma condição para isso.
O ser humano não ultrapassa limites usando os entorpecentes. O ser humano não vai ultrapassar limites se envolvendo com as magias negras. O ser humano não vai ultrapassar limites abraçando o vil metal, o dinheiro, como seu grande e único Deus. O ser humano só ultrapassa limites quando ele é ungido com o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. Quando o óleo de Deus cai sobre a cabeça do ser humano, irmãos, sabe o que acontece? Os limites começam a ser ultrapassados, os limites começam a ser vencidos. Você já ouviu alguém que disse assim: eu era uma pessoa tão tímida, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de falar de Jesus, mas um dia o Senhor encheu meu coração com a sua graça, eu recebi o óleo sobre a minha cabeça, e hoje eu abro a minha boca e não tenho timidez em dizer: Jesus salva, cura, liberta, transforma, renova, batiza, leva para o céu e está voltando para buscar os salvos. Quem que fez essa pessoa vencer o limite da timidez? A unção do Senhor que foi derramada sobre a sua cabeça. Aquela pessoa que diz: eu era tão enferma, eu era tão doente, eu ia para casa e eu tinha 14 comprimidos para tomar durante o dia, eu já tomei todos os antialérgicos possíveis e nada dava certo contra a minha alergia, eu já tomei todos os analgésicos que existem, mas a minha enxaqueca não saía da minha cabeça. Mas um dia eu recebi o óleo do Senhor derramado sobre a minha cabeça, e sabe o que aconteceu? Todos os limites da minha enfermidade foram ultrapassados, e hoje eu estou curado e curada para a glória de Jesus. Você percebe que só é possível contar este testemunho quando a gente recebe o derramar do óleo do Senhor sobre a nossa cabeça? Então hoje estamos iniciando, amada igreja, uma campanha que vem falar destas águas que não estão paradas, porque a água parada gera lodo, a água parada gera impureza, mas a água tem que estar em constante movimento. Só que não adianta nada a água do Senhor, as correntes de Deus serem derramadas do céu sobre a minha e a tua vida, e nós estarmos com o nosso ralo aberto. E quando eu digo ralo aberto, eu estou falando deixando uma brecha na nossa vida para que toda essa graça se perca. Lembra a história que eu falei da caixa d'água? Ela só vai transbordar se ela estiver toda vedada. Caixa d'água com furo, ela transborda, sim ou não? Não. Caixa d'água com furo, ela vaza. Tem muito crente por aí que não está transbordando, ele está vazando. E quando está vazando, significa que está perdendo o elemento principal, que é a água. Hoje o Senhor está falando para você: fecha as arestas, está falando para você: fecha todas as brechas, porque eu quero derramar sobre a tua vida correntes de água viva que venham do trono de Deus. E quando chegar em você, quando este óleo for derramado sobre a tua cabeça, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai começar a transbordar e ultrapassar os seus limites. Hoje, amados, o Espírito Santo de Deus vem falar para nós, na força da sua palavra, que nós precisamos receber o que Deus tem para nós e receber esta unção sobre a nossa vida, para que o nosso cálice se transborde. Eu quero hoje que o meu cálice transborde. Cadê o povo que diz: eu quero também? Eu quero sim. Eu quero nessa campanha que o meu vaso ele não fique assim, dessa forma. Tem um dito por aí que falam que para avaliar alguém se é pessimista ou se é otimista, você deve mostrar para ele um copo meio cheio. Ou melhor, meio cheio, já estou dando uma indicação, né, da resposta. Mas um copo pela metade com água. E aí, se a pessoa for pessimista, a pessoa vai dizer: esse copo está meio vazio. E se a pessoa for otimista, ela vai dizer: esse copo está meio cheio. Mas eu quero colocar uma terceira opção. Se a pessoa for um cristão, não pode estar meio cheio
e nem pode estar meio vazio. Tem que estar transbordando da água do Senhor nosso Deus. Tem que sair, tem que ultrapassar as bordas, ultrapassar os limites, porque é assim que as situações são transformadas. Para quem não conhece, por exemplo, da área da agricultura, nas margens dos rios, depois do seu transbordo natural anual, isso acontece em todos os lugares, existe um período onde as chuvas são maiores e o leito do rio ele aumenta devido à quantidade das águas, ou seja, o rio transborda, que é o que acontece, por exemplo, no rio Tietê. Por que a marginal do Tietê inunda todo ano? Não é culpa do rio, pobre do rio, é porque os engenheiros colocaram as margens do rio, aonde é a área que ele transbordaria e transborda normalmente todos os anos, colocou as avenidas. Então, quando é época dele transbordar, a água vai para onde? Vai para a marginal Tietê, e aí você fica parado no trânsito e fica xingando e perdendo a sua bênção. Então quando você parar lá no trânsito, não perca a tua bênção, fala aleluia, e pelo menos você não cometeu mais um pecado. E quando esta água dos rios, ela se expande, e posteriormente ela volta ao leito natural, sabe o que acontece? As margens do rio, elas ficam altamente umedecidas, e se tornam áreas de muita fertilidade. Isso acontecia muito no Egito, na época da Bíblia, e mesmo posteriormente com o rio Nilo. Quando o rio Nilo, que é o principal rio do Egito, transbordava e voltava depois ao seu leito original, as suas margens úmidas ficavam cheias de fertilidade. O que eu quero dizer com isso para você? Não quero te dar aula de geografia ou história. Eu quero dizer para você que quando as águas do rio de Deus transbordarem na sua vida, a sua vida vai começar a dar frutos, e frutos, e frutos, e mais frutos. Porque quando o rio de Deus transborda, ele acaba com a sequidão, ele acaba com a aridez, e ele traz frutos do Senhor para a vida daquele que nele confia. E eu quero viver isso, eu quero viver esse transbordar. Chega de viver nessa sequidão, chega de viver na limitação que nos prende, e muitas situações estão prendendo crentes. Se o Espírito Santo de Deus me inspira a trazer esse sermão para você que está na igreja, para você que está na sua casa, é porque existem muitos crentes que estão dentro das caixas do seu limite e não conseguem transbordar mais, não conseguem mais sentir alegria transbordante, fé transbordante, confiança transbordante, não conseguem mais sentir isso. Mas hoje, igreja, eu quero pedir ao Pai: Senhor, derrama sobre a tua igreja o óleo do Espírito sobre as nossas cabeças. E como o salmista diz: com óleo sendo derramado sobre a minha cabeça, o meu cálice vai transbordar. Com o óleo do Espírito derramado sobre a minha cabeça, os meus limites serão ultrapassados, e eu alcançarei vitória no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se deixe mais prender pelos limites que estão amarrando a sua vida, quer sejam naturais, quer sejam artificiais, quer sejam colocados pelo próprio inimigo para impedir que você seja a bênção que Deus quer que você seja. Porque na verdade o que o diabo quer é isso, impedir o plano que Deus tem para a tua vida. Mas eu posso declarar para você e para você que está em casa: hoje o diabo vai ser os teus planos destruídos em nome de Jesus. Porque nada nem ninguém vai impedir que nós ultrapassemos os nossos limites debaixo da unção do Senhor nosso Deus. Abrir as comportas faz um rio transbordar. Quando as comportas são abertas, um rio transborda. Receber a unção divina faz o ser humano ultrapassar os seus limites. Você quer ter um ano para ultrapassar limites? Você quer que 2021 seja um ano que você ultrapasse os limites na vida profissional? Que até hoje você conseguiu só ir até aquele lugar, mas pela unção do Senhor você vai ultrapassar limites em nome de Jesus?
Você quer que a tua família, que outrora ou hoje, melhor dizendo, viva situações difíceis, que ela ultrapasse os limites e possa viver dias agradáveis e felizes? Você quer que a sua saúde também ultrapasse os limites da doença, para que você chegue diante do médico, ele peça um exame e ele diga para você: não sei o que aconteceu, você está tão bem, e você vai poder dizer: sabe o que aconteceu, doutor? O meu Senhor fez transbordar o meu cálice com a sua unção, e eu ultrapassei os limites, e eu estou com a minha saúde em paz. Quero dizer para você, 2021, receba da parte de Deus, 2021 é um ano para você superar os limites, através da unção do Senhor sobre a sua vida. Você não vai superar limites porque você é bom. Você não vai superar limites porque você é bonito, porque isso eu já sei, todo mundo sabe. É ou não é? É. Você não vai superar limites porque você tem muito dinheiro. Você não vai superar limites porque você tem muita inteligência. 3 diplomas pendurados na sua parede. NBA é o do basquete. MBA, né? Com M, é isso? Quem me ajuda? É isso, né? MBA ou qualquer outra coisa. Não. Você não vai ultrapassar limite por causa disso. Você não vai ultrapassar limite porque você é amigo do pastor. Você não vai ultrapassar limite porque você tem muita gente influente que você conhece, porque você é amigo da vereadora, porque você é amigo do governador, porque você é assim com o Bolsonaro. Não, você vai ultrapassar limites porque o Senhor vai derramar o óleo da unção do Espírito sobre a tua vida, para que você realmente salte e ultrapasse os limites pela fé no nome do Senhor. Unges a minha cabeça com óleo. Bem forte, completa comigo. E o meu cálice. 2021 é ano de transbordar nas águas, é ano de ultrapassar limites, em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.